Vamos lá, já vai começar agora. Perfeito. Então vamos lá, bom dia. Já começou. Então, OpenSpec, estou devendo esse vídeo, vou gravar, vou entregar posteriori, pós término da disciplina. Eu recebi alguns questionamentos, vamos lá. Entre esses questionamentos, eu inseri algumas dúvidas que me foram mandadas por e-mail sobre a Olimpíada, eu achei importante colocar aqui. E também coloquei um slide de uma conversa que eu tive com um grupo ontem, pedi permissão, porque eu achei que foi uma discussão legal, eu acho importante ter com vocês. Então, essa aula final vai ter um pouquinho também de interatividade, mais do que o normal, ou seja, eu vou pedir para vocês me passarem a opinião de vocês aí para alguns casos, tá bom? Beleza, então vamos lá. Suelen, professor, se os polímeros podem ser blends ou compósitos, quando mesmo for identificado por espectroscopia, como se conseguirá achar um parâmetro / espectro de referência para caracterizar o polímero a ser identificado? Não vai achar, Suelen. Esse é o problema. Eu acho que foi você que falou de Pearson. Não, acho que foi outro. Deixa eu ver aqui. Quem que perguntou? Não, ué. Alguém, eu vi em algum lugar. Ah, aqui, é você mesmo, o Suelen mesmo falou. Bater o espectro de referência, que é o índice de Pearson, coeficiente de Pearson que a gente coloca, que é para ver coisas que batem. Bom, então eu vou responder a segunda pergunta daqui a pouco. Primeiro, como a gente vai conseguir achar um parâmetro espectro de referência para caracterizar o polímero ser identificado? Não vai. Não vai, Suelen. Então, o que a gente faz? Quando você vai no OpenSpec, você vai encontrar... Se você não tem OpenSpec, você vai pegar as bandas, vai achar de que grupo químico é cada banda e você vai montar um possível suspeito. Esses equipamentos, como o OpenSpec ou várias outras ferramentas, tem ferramenta que vem já no equipamento, elas fazem comparações, que é a sua segunda pergunta. Como que você faz para pegar uma comparação de um material que é uma mistura de dois materiais distintos? O OpenSpec, ele abre para você doar espectros, então é uma ferramenta mais viva. E tem muita blenda que é de material de produtos do nosso cotidiano. Então, o RIPS ABS tem um monte de blenda aí para eletroeletrônico. Então, provavelmente, você vai, eventualmente vai aparecer esse tipo de base de material na base de dados do OpenSpec. Então, ela vai, é uma ferramenta que vai se aprimorando. Agora, você, se não tem isso, um número de blenda suficiente, com variando concentração, inclusive, para garantir que a inteligência artificial faça o match, você está perdido. O que você faz? Quando não tem match, você vai montar aquele quebra-cabeça. Então, por exemplo, eu estou num trabalho com PVC, com a Gláucia que está aqui conectada. E a gente vai ver materiais com PVC. Nós vamos fazer uma avaliação do quanto o PVC está disponível num determinado segmento que a gente está estudando. E tem um monte de multicamada nesse tipo de aplicação. Aí, o que a gente faz? A gente pega a ligação carbono-cloro. Carbono-cloro é o nosso indicativo que tem PVC ali. Então, você tem soluções para isso. Ah, eu tenho aqui uma coisa que, pô, isso aqui fatalmente é CCCH, que é lá 3.000 e pouco. Aí você sabe que está forte em CCCH, uma poliolefina. Quando você vai para PET poliamida, diminui um pouco a intensidade em relação ao que está à direita do espectro. Você vai começando a levantar, com a experiência, você vai começando a levantar eventuais suspeitos. E aí você faz uma medida fina de cada banda. Então isso é para infravermelho. Raman tem seus golpes também. Conversando com o pessoal de Raman, eu sei que dá para dar esses golpes. Então você não fica perdido. Mas se você tem pouca experiência com infravermelho, é legal você buscar a ajuda de alguém que tem um pouquinho mais de experiência. Mas dá para fazer, tá bom? Mas você sabendo
que não tem, nesses bancos de dados, não tem nenhum polímero que bate bem com o que você tem, pode ser mistura, pode ser multicomponente, né? Blenda, compósito, ou pode ser uma mistura que não é de polímero com outro polímero, ou de polímero com alguma outra coisa. Pode ser uma mistura de contaminação, pode ser uma quantidade grande de matéria orgânica que está perturbando aí a sua caracterização. Então, talvez você tenha que fazer um tipo de trabalhinho com uma limpeza da matéria orgânica, com algum surfactante legal, ou talvez até uma digestão, né, um processo oxidativo avançado aí para poder dar uma limpada na superfície, se você precisa fazer essa caracterização direitinho. Então, você tem ferramentas para isso, tá bom? Vamos lá, que tem gente entrando aqui. 2. Quanto à degradação e aditivos... Aqui, beleza. Ágata. Mas a matéria orgânica não tem uma banda específica? Tem. Ágata, a matéria orgânica é muito... Cadê? Tá aqui. Atualizou. A matéria orgânica ela é muito diversa, né? Eu posso ter vários tipos de matéria orgânica. Eu posso ter um biofilme, posso ter uma necromassa de biofilme, posso ter substâncias úmicas que são separadas em fúlvicas. Que mais? Eu não lembro, mas tem uma diversidade. E qual é o problema? Ela bate com as bandas de um monte de polímero, então você vai ter uma confusão ali. Então, a matéria orgânica, você não consegue separar. Você tem experiência de matéria orgânica com infravermelho, Agatha? Professor, eu fui lá na UFGS e aí eu usei o micro STIR junto lá com a professora Andréia e a Raimara. E aí elas sempre me falavam assim, ó, essa aqui é a banda da matéria orgânica. Então, quando tinha essa mistura de um plástico que estava muito sujo ainda, aí ela conseguia separar por isso, entendeu? Ela conseguia fazer essa... Mas aí eu Será não sei, não é tão micro assim aquele plástico, então... Tá. E você me diz uma coisa, você lembra o número dessa banda? O número do compêndio de onda em que ela estava lá? Do número de onda? Não Mais ou vou, menos? não vou lembrar, mas eu tenho anotado aqui tudo, se você quiser dar Mais à uma direita ou olhada. mais à esquerda? Mais à esquerda. Largona? Não sei. Estou Não curioso agora. sei. Porque pode ser que era... Uma coisa que pode ser... Vou perguntar para a Andréia depois. Andréia Raimara, né? Você conversou? Isso. Eu vou perguntar, porque pode ser que seja uma poliolefina. Poliolefina tem grupo oxigenado, mais carbonila e hidroxila, mas uma hidroxila largona. E a matéria orgânica pode ter uma hidroxila com formato mais específico, ou ele pode não estar oxidado, e se aparecer grupo oxidado, aí você chuta que é matéria orgânica. Então, pode ter essa especificidade. A Cíntia, entre 1600 e 1700, na região da carbonila. Então, o problema é que se está entre 1600 e 1700, também pode estar junto com carbonila formada na degradação da poliolefina, que não tem carbonila. Se é um material novinho, não tem outras evidências de degradação, você pode chutar, então, que poderia ser matéria orgânica. E você pode fazer um teste, que é justamente despregar essa matéria orgânica e fazer o espectro de novo. O problema é que são amostras ambientais, então, assim, são materiais que a gente não sabe quanto tempo está no ambiente. E você tem, se é uma pergunta muito relevante, você tem ferramentas para trabalhar isso. Agora, se é mais um fragmento, se é uma informação periférica aí no seu trabalho, acho que não vale a pena isso aí. Não, só uma Agora, curiosidade mesmo. não, mas eu acho que a matéria orgânica ela entra no contaminante. É muito difícil falar assim, não, essa banda aqui com certeza é matéria orgânica, a não ser que ela tenha uma hidroxila muito bem definida, porque hidroxilas de degradação, elas não são bem definidas, é uma banda de absorção bem larga. E a Cíntia falou entre 1700, 1600 e 1700 na região da carbonila, tem carbonila na poliamida, tem carbonila no poliéster, ou seja, nylon, PET, policarbonato, e tem a carbonila de degradação PPP. Mas legal. Mas eu vou conversar com a André e com a Raimara para ver essa banda aí.
Mas você pode dar seu jeito aí. Aqui, ó. Você sempre tem como fazer uma medida indireta, fazer um experimento, se isso é relevante para a sua pergunta. A Isabela fez um comentário longo aqui, deixa eu ver. Professor, mesmo com os processos oxidativos, às vezes a própria membrana fica com uma camadinha de outra cor, tipo marrom avermelhado. Nesse caso, considerando fazer o branco fundo para tirar o ruído, a gente pega uma parte da membrana sem amostra, ou pega a parte da membrana com esse fundo de possível matéria orgânica, para tentar eliminar essas zonas interferentes. Sempre pega, se você, essa discussão a gente vai ter hoje num outro slide, sobre como escolher um controle relevante. Se você quer tirar a parte marrom avermelhado, você tem que pegar a parte marrom avermelhado, para poder subtrair depois. Se você quer tirar a parte só da membrana, aí você tem que pegar uma membrana limpinha. Porque aí você vai medir o marrom avermelhado. Agora tem que ver se esse marrom avermelhado, ele é do solo. Eu não sei qual foi o processo, mas se você faz Fenton, ele fica com esse alaranjadinho um pouco, e aí uma saída que eu fiz uma vez, que me recomendaram, deu certo, foi jogar ácido clorídrico em cima. Você joga ácido clorídrico, umas gotinhas em cima, e o laranja vai embora. Você dá uma lavada com água filtrada na membrana, meliquê e tal. Aí você limpa, você tira isso aí num ambiente ácido, tá bom? Se for feito. Obrigado, Isabela. Obrigado por ter mandado a pergunta, mas é isso. Se você quer tirar a banda interferente desse marrom avermelhado, aí você tem que fazer o branco fundo com o marrom avermelhado. Bom, então 2. Quanto a degradação de aditivos, então nunca irá bater com o espectro de referência. Se você está degradado, se tem aditivos em concentração suficiente para aparecer banda, o que é mais para o PVC, porque o resto entra no campo do ruído. Então nunca irá bater com o espectro de referência? Vai bater, mas com um determinado nível do coeficiente de Pearson, que é uma medida que o computador te dá. E às vezes, dependendo do quão larga é a banda de degradação, ele vai te dar um número que vai ser menor do que uma determinada referência. Eu preciso desse número? Não. Você pode usar esse número se você não tem ferramentas para discutir melhor o infravermelho. Agora, se você tem um contaminante que tem umas bandas que estão espalhadas, que pode ser o próprio polímero degradado, ou outro polímero, ou matéria orgânica, ele vai influenciar no seu coeficiente de Pearson. Agora, se as bandas bem definidas são exatamente as bandas de um PP, você vai ter um coeficiente de Pearson baixo, mas você pode dizer que tem PP ali, porque as bandas todas do PP estão ali. Então pode ser um filme multicamada, que tem uma camada de PP e uma camada de outra coisa. A outra coisa você não sabe o que é, mas as bandas do PP estão lá. Então, não importa o coeficiente de Pearson. Você fala, olha, você põe o espectro, provavelmente é um espectro bem bagunçado, e aí você põe as setinhas, ó, essas bandas são as bandas do polipropileno de acordo com a referência tal. Então você tem uma meia informação, mesmo que o seu coeficiente de Pearson, o mesmo que tem um monte de contaminante, que é o que eu comentei que eu estou fazendo. Eu quero saber PVC, eu pego a banda de carbono com cloro. Tá bom? Ficou claro, Suelen? Não sei se você tem. Suelen, eu chutei que você era a pessoa. Eu até citei seu nome aqui. Acho que é para você que eu estou devendo o Open Spec. Beleza. Suelen? Professor, Oi, moça. Chegou bem? eu ainda estou em viagem, professor. Estou em Johannesburg. Tá onde? Em Johannesburg, na África do Sul. Tá. Professor, nesse caso, esse coeficiente de Pearson tem um valor de referência para considerar, para eu continuar confiando, ou ele vai me dar uma significância? Foi isso que a Suelen perguntou. Tem um valor, vai de 0 a 1. 1 bateu, né? Sim, 0,85, 0,90, super bom. Mas é aquilo que eu falei, mesmo que não bata, mesmo que dê 0,6, você olhando as bandas,
você pode dizer com muita certeza, você pode discutir no paper, vai ser aceito, porque você colocou a coincidência das bandas do PP. Você pode até falar, é um material multicomponente, pode ter outras coisas, mas tem PP. Então você identificou parcialmente aquele fragmento. A questão é o quanto isso é relevante. Por exemplo, a Agatha foi lá no MicroFTR, lá na URGS, e fez uma análise, não sei se ela fez 1 a 1, ou se ela fez um mosaico, onde você faz o mapeamento da membrana, né? Então você tem um monte de coisa, você mapeia a membrana, e aí Sim, depois o foi software... 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1, maravilha, um trampo maior. Se você faz um mosaico, ele te diz o que tem em cada um deles. O que tem em cada membrana. Então vai falar, 80% foi PP, 10% foi PE, e 10% foi não identificado. Precisa seguir adiante. Se você quer ter uma fotografia da diversidade de polímeros, está feito, acabou. Agora, se precisa ir a fundo, aí você pega o espectro do que não está identificado. Eu estou num trabalho desse tipo com o NIR, que a gente precisa saber cada um dos fragmentos para validar um método, e eu quero saber por que aquele cara não foi identificado, ou por que ele está fora da faixa em que ele devia estar. Aí eu estou fazendo aí a gente vai fazer uma identificação 1 a 1. E aí eu preciso entender quem saiu fora, porque a gente está desenvolvendo método. Então, nesse caso, eu vou atrás e não importa o coeficiente de Pearson, não importa que não bateu, aqui naquele caso não é Pearson, mas não importa que não bateu com a referência. Eu vou atrás e vou ver se tem PP, se tem PE, se é o que eu devia estar, e por que ele não bateu. Então você tem como fazer isso, viu, Mussa e Suelen? Respondido, Mussa? Respondido. Obrigado. Boa viagem, bom descanso quando você chegar em Moçambique. Amanhã. Nossa, velho. E parabéns por tirar um tempinho no meio da viagem para assistir a aula. Obrigado aí pela deferência. Acabei descobrindo que está pegando Eduroa aqui no aeroporto de Johannesburg. Ah, pronto. Durou, tudo de bom. Legal. Maravilha, ó. Cíntia, vou no seu lado fazer um estágio. Todos estão convidados para vir aqui fazer um estágio. O que a gente mais quer é receber gente interessada em trabalhar com microplástico. Podem vir, aqui está aberto. A UFSCar, inclusive, ela tem, aproveitando para fazer o merchan da UFSCar, a UFSCar ela tem um sistema para receber pesquisadores visitantes. Então, quem quiser vir aqui, a gente cadastra. Não tem muita vantagem assim, né? Você não ganha muita coisa, mas você ganha um registro e passa a poder frequentar os laboratórios e ganha um certificado ao fim. Então, todos estão convidados a aparecer aqui. Vai acabar a disciplina, não vou mais ver vocês, vou ficar com saudade. Então, vocês venham aqui visitar a gente. Terceira pergunta da Suelen. Por último, curiosidade. Os polímeros por si só fluorescem sobre a luz UV? Eu sempre recebo essa pergunta. Alguém aqui escreveu alguma coisa? Eu vi um barulhinho. Ah, beleza. Tranquilo. Não entrou ninguém? Alguém pediu para entrar? Tem um barulhinho. O computador está meio lento hoje. Bom, beleza. Se tem alguém pedindo para entrar, vai aparecer aí o barulhinho. Sobre o UV, o pessoal pergunta direto. Tem polímero que fluoresce no UV. Não são os mais comuns, mas tem. E o que a gente faz, a gente adiciona corante, não só o vermelho do Nilo, mas principalmente o vermelho do Nilo. Mas, por exemplo, eu estou precisando de um polímero que fluoresça no UV. E não pode ser usando vermelho do Nilo, nem algum corante adicionado. Tem que ser alguma coisa que já venha no plástico. Aí eu estou indo atrás de tinta fluorescente. Ó, fibras geralmente fluorescem sem nada. Só colocar no UV. Pronto, está respondido. A Agatha já veio aí com um exemplo. Tá bom? Mas tem a possibilidade. Depende da fibra, né? Tem fibra que eu tive que corar. Eu não sei de qual fibra, mas, por exemplo, se tem algum aditivo e esse aditivo fluoresce, que é o que eu estou contando agora para vocês, que é o que a gente vai fazer,
aí ele funciona. Então, eu estou buscando tinta fluorescente, por exemplo, para esse projetinho aí. Então, se você tem algum aditivo na fibra, ele floresce. Ah, Marina, nós utilizamos glitter. No ultravioleta ele floresce ou não? Porque ele já brilha no visível mesmo, né? Marina fez um comentário aqui do glitter. No UV, maravilha. Em geral, tem que testar. Eu acho que não é por causa da fibra, do polímero da fibra em si, ou do glitter que costuma ser PET. Costumava, quando eu fui ver, não sei se mudou a formulação, porque o glitter está no spotlight, né? Mas pode ser o polímero, pode ser o aditivo. Só tenho em mente isso, ok? Não é uma regra geral. E na dúvida, testa. Na dúvida, tem que testar. Show de bola? Eu vou aqui para Cíntia Lima, que eu pedi permissão, não sei se ela me deu, me avisa aí, Cíntia, eu vi que você está na aula. Eu te respondi o e-mail que você mandou com as dúvidas, eu falei que eu ia responder na aula aqui, tá? Tá no próximo slide. Professor, eu vi, obrigada. Tá bom? Ó, então primeiro o que ela colocou, que a Cíntia colocou no Google Doc. Professor, na aula o senhor falou de criogenia e de moer o microplástico, que na maioria das vezes a gente compra para realizar os experimentos. Show. Mas aí sempre estarão no formato de fragmentos. Sim. Fiquei pensando, se eu quiser trabalhar com microplástico na forma de fibras, como faria? Eu não quebrei ainda fibra em criogenia. Vou quebrar em breve, porque eu participo de um projeto que foi contemplado e a gente vai receber um moinho criogênico. Aí eu vou ficar craque. Até lá eu não sou craque ainda, então a minha experiência com fibra em moinho criogênico eu não tenho ainda. Porém, imagino que você possa quebrar na forma de fibra. Minha dúvida é se ele vai continuar sendo conceitualmente uma fibra, porque a fibra tem que ter o que a gente chama razão de aspecto, Cíntia. A fibra é algo que tem alguns diâmetros no comprimento. Então, por exemplo, isso aqui que é um caderno, ele não é uma fibra, ele é um filme, porque ele tem esse 2D. A fibra seria uma coisa que seria quase um D, né? Ou seja, tem uma dimensão aqui. Espera aí que agora apareceu alguém para eu autorizar a entrada. E aí, a fibra, se você imaginar, a fibra ela tem o diâmetro algumas vezes no comprimento. Então, a gente diz que tem uma razão de aspecto, ou seja, tem a partir de 5, 6, 10 diâmetros no comprimento. Eu já vi até o pessoal considerando 3 diâmetros no comprimento como algo que começa a ter um formato que a gente chama de acicular. E aí a fibra, se você quebrar no moinho criogênico e quebrar em fragmentos da ordem de grandeza do diâmetro, ele passa a não ser mais uma fibra, ele passa a ser um fragmento normal mesmo. Quem eu vejo que trabalha com fibra, corta na mão. Então, eu já vi o pessoal trabalhando com fibra em solo, que praticamente passava o dia na mesa, assistindo filme e cortando fibra. Não acho o trabalho mais legal do mundo, mas já vi. Mas, em geral, fibra de corda, o que é um reducionismo do que é fibra, tá, Cíntia? Eu acho que o legal seria trabalhar com fibra de tecido mesmo, e aí eu pegaria fio. E aí, se você quiser ir mais para o realismo ainda, eu conversaria com alguém da indústria têxtil, para te dar fios com diferentes tratamentos, porque os fios da indústria, os fios que vão para fazer tecido, eles passam por diferentes tratamentos. Então, você tem o mesmo PET que foi pré-tratado de diferentes jeitos e provavelmente isso vai influenciar na liberação das fibras, tá bom? Respondi, Cíntia? Respondeu, professor. É porque como eu trabalho com microplástico de água, né? Eu fiquei pensando, se eu quisesse fazer um experimento, trabalho com plâncton, então, se eu quisesse fazer um experimento com um plástico que mais acontece no ambiente pelágico, né, que é o ambiente que eu trabalho,
seriam justamente as fibras, mas eu nunca tinha visto num artigo como seria eu pegar esse microplástico na forma de fibra e oferecer ao organismo. Por isso que eu fiquei pensando nisso. Como é que... Tá. Eu já vi o pessoal cortando. Eu já tentei produzir fibra de lavagem e não deu certo. O rendimento é baixíssimo. Eu não fiz lavagem, eu peguei uma mesa orbital, coloquei tecido, coloquei uns materiais mais durinhos para garantir fricção e larguei por 5 dias. E pouquíssimo, peguei pouca fibra. Então, eu não sei como te sugerir para fazer isso. Eu oriento uma aluna lá na URGS e ela está fazendo um trabalho bem legal com fibra e lavagem. Mas ela não precisa produzir muito. No seu caso, se você quer produzir, porque ela está vendo o que sai. Então, o pouco que saiu, beleza. Agora, se você quer fazer um estudo de ecotoxicidade, de propriedade no solo, de decantação, alguma outra coisa que você vai precisar de muita fibra, aí você fica muito ocupado cortando fibra. E eu vou dizer, eu já fiz isso, já trabalhei cortando fibra, e para poder separar, é muito chato, porque a fibra ela gruda uma na outra, forma um grumo. E aí você não tem nem como separar. E fibra em água, era um experimento com bivalve. E aí ele gruda, ele forma um bolinho. E outra, você não consegue ressuspender. A gente comprou eu não lembro como é que chama, um ventilador de aquário. Quer dizer, é subaquático, né? E ele gera uma turbulência. Aí acumulava nos cantos, então a gente nunca conseguia determinar direito o quanto que ficava suspenso. E o próprio, esse turbilhão, esse turbilhonador, não sei como é que chama, ele mesmo ficou cheio de microplástico, porque acumulava ali, né? E para separar os microplásticos por tamanho era muito chato, porque eu tinha que pegar um pouquinho, jogava na peneira certificada, fazia um chuveirinho, aí ia passando as fibras de determinados tamanhos. E aí, na hora de guardar, eu guardava bonitinho, na hora de pegar, estava tudo formando grumo, estava tudo grumado. Então era chato, viu, Cintia? O professor, A mas Agatha fala assim, eu tinha visto o pessoal usando algum surfactante para impedir esse é uma boa, bloom de microplástico. Vocês tentaram isso? Não. ajuda. Não, porque seria um fator a mais pro bivalve. Sim, verdade. Porque tinha que pensar no bivalve. Mas assim, talvez um pouquinho só de surfactante resolvesse, mas a gente não colocou. A gente queria manter a água de escolha do experimento. Mas daria para fazer. Mas eu já tentei misturar fibra em solo também. E foi um inferno. É muito chato. Eu não sei como fazer isso direito ainda. Por mais que você tente aquele tombamento, deixe lá tombando um tempão, a fibra forma o grumo. É chatíssimo. É bem chato. Mas é isso. É o que tem que fazer. Mas uma saída é trabalhar com baixa concentração, para ter menos chance de grumar. Grumar foi um verbo que eu inventei. Eu não sei se existe na língua portuguesa, mas atendeu minha necessidade. Mas é isso. A experiência que eu tenho para compartilhar é essa, Cintia. Você vai trabalhar com. Você tem que produzir muito microplástico de fibra? Não estou fazendo nada do tipo, não. Só coisas que eu estou pensando mesmo, Não? por enquanto. Tá. Não desista, não desista. E a Agatha perguntou se não é bombinha de aeração. Não sei. Era um. Tipo um jato. Turbilhonava muito, assim, lá no aquário, né? Ficava bem turbulento. Mas, de qualquer modo, ficava grudando nas esquinas e grudava no siliconinho que unia os vidros, né? Foi chatinho. Mas foi legal, foi legal. Eu tô com esse trabalho, ele tá engasgado, porque a gente foi durante a pandemia, teve algumas questões para melhorar, mas é um trabalho que eu acho que era muito promissor. A gente vai pegar ele ainda. Ó,
Vou seguir, vou tocar o barco aqui. Dúvida do grupo. Então, eu queria compartilhar com vocês, antes de seguir para outra pergunta da Cíntia, eu coloquei aqui, porque eu achei que eu tinha que compartilhar isso antes de falar da pergunta da Cíntia, porque eu acho que tem a ver. Então, agora eu vou pedir para vocês, eu vou até tirar a apresentação, para aparecer mais a carinha de vocês aqui. Que eu queria interagir com vocês agora. Ah, Brenda, depois de passar no moinho, que tipo de peneira o senhor passava o MP gerado? É uma peneira que a gente chama, o pessoal chama de tamis também. Não sei porquê, em inglês também. Mas é uma peneira redonda, certificada. Peraí, aproveitar que eu estou dando aula no laboratório hoje. Deixa eu pegar, está aqui. Deixa eu ver, porque eu sou o último que sei onde estão as coisas aqui. Aqui, ó. Uma peneirinha dessa. Essa é a grosseira. Tá meio suja ainda de... Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá vendo? Essa é a versão menor. Eu comprei desse tipo quando estava na pandemia para usar em casa. Agora a gente precisa comprar uma maiorzinha que tem mais demanda de uso. Essa é a peneirinha. Ela é certificadinha, ó, essa é de 2 milímetros. Então você tem a rede aqui, que é feita com muito cuidado, ela é soldada aqui. Então você tem uns pontos de solda para justamente você ter muita certeza desse tamanho. E é um tamanho que é considerado do poro, né? Do espaço, não é poro, né? Mas do espaço entre os fios de metal. Então você tem de 2 milímetros até 25 micrômetros. 25 micrômetros não passa nem água. Passa, mas você tem que forçar. Aprendi com a Raquel, a orientadora da Ágata, que é para pôr o dedinho lá embaixo, aí passa a água. Mas quando eu estava fazendo em casa uma torre de peneira, sempre o de 25 micrômetros sempre me atrapalhava. Tudo bem, Brenda? Esse tipo de peneira que eu uso, porque garante que você consiga, ó, tem um espaço para você colocar uma em cima da outra. E aí você coloca isso dentro de uma mesa vibratória, em cima de uma mesa vibratória, e fica vibrando, e aí vai passando pela peneira. Só que aí tem o problema da estática, porque para você peneirar solo, é uma coisa que o pessoal faz bem. E aí você tem diferentes granulometrias do solo que você está estudando. Mas para plástico, tem o problema da estática, porque o plástico segura, né, eletricidade estática. E aí ele vai grudando na parede. E aí você vai tirar com o pincel, ele pula para todo lado. Assim, é chato. E aí tem algumas coisas para você dar uma melhorada, que é colocar um metal, um fio, e ligar no fio terra. Isso dá uma amenizada. E, se não é um problema para você, eu jogo água. Então, na hora de lavar, eu jogo com água, aí tira toda a estática, né? Aí não tem problema. E aí você põe para secar. O próprio processo de secagem já acumula um pouco de eletricidade estática, mas muito menos do que trabalhar aqui, tá bom? Então, essa é a dica. Beleza. Quem tiver dicas, pode ir compartilhando, porque essa vida de laboratório tem muito detalhezinho, assim. Gostei quando a Raquel ensinou que, põe o dedinho embaixo e aí a água sai, é verdade, né? Porque você mexe na tensão superficial e aí ajuda. Então, beleza. Vamos compartilhando dicas aí. Bom, mas o que eu quero falar com vocês é justamente a questão que eu discuti ontem, foi uma discussão muito legal, com o Matheus, com a Priscila, e Elaine, se eu não me engano. E a gente discutiu sobre controle. Aí eu pedi permissão para compartilhar essa discussão aqui. Então, deixa eu perguntar para vocês. Se vocês querem estudar um plástico de coleta, ou seja, um plástico que foi intemperizado naturalmente, intemperizado pelo sol, você elegeria qual controle? Aí é com vocês agora. Controle da capela, professor? Oi? Não. Boa. Controle. Obrigado. Não controle da capela, não é nenhum controle procedimental. Um controle nem de amostra, não é para ver contaminação.
controle para ver efeito. Então, por exemplo, eu quero saber o efeito de eu jogar canela numa receita de doce. O que eu tenho que fazer? Não é só jogar canela, né? Tipo, algum efeito de, sei lá, um ingrediente numa determinada receita. O que eu faço? Eu faço a receita sem o ingrediente e com o ingrediente. É um recurso que a gente usa até para ensinar química no colégio. A gente fazia pão de queijo, com polvilho, sem polvilho, pão de queijo, né, para ver qual é o papel de cada ingrediente naquela receita. Então, controle desse tipo. Você tem um tratamento e você quer estudar a influência desse tratamento, você tem que comparar com alguma coisa sem aquele tratamento. Esse tipo de controle. Não seria o plástico virgem? Alguém falou o plástico virgem e o Mussa falou alguma coisa também. Não pegamos o Mussa direito que você falou. Eu estava fazendo analogia com controle positivo e controle negativo. Não. Aí é um controle para ver contaminação, para ver presença. É um controle geral. Até nem precisa ser para a área de microplásticos. Mas teve uma resposta relevante, que é o controle, usar como controle o plástico virgem. Qual plástico não virgem? Plástico virgem? Não o plástico virgem, mas o plástico recém-comercializado, que ainda não foi intemperizado. E por que você acha que o recém-comercializado seria relevante? Não só você, qualquer um pode se manifestar. Mas não é para testar o efeito do intemperismo, se ele fica mais tóxico, menos tóxico? Ou mais tóxico, menos tóxico, ou uma determinada propriedade que você está estudando, né? Qualquer coisa. Aí, se você compra... Ter pelo menos uns 3 tipos diferentes de plástico virgem, entre aspas, né? Teria que ter um PET controle, teria que ter vários tipos de plástico de controle, né? Maravilha. Então, a gente já tem aqui... Vou até compartilhar de novo a tela. Quem falou foi o Rafael? Isso, professor, eu. Espera aí. Então, o Rafael colocou uma questão. Deixa eu colocar aqui para a gente não perder parâmetro. Me avisem quando eu já estiver aparecendo a tela aí. Tá aparecendo. Apareceu? Obrigado. Porque agora o que não aparece é o... Eu não consigo escrever nessa tela aqui o que aconteceu. Eu tirei... Ok, vai sair esse cara aqui. Eu tirei, foi o controle. Beleza, está aqui. Então agora entra aqui. Então, controle. A sugestão foi pegar um plástico recém-comercializado. Maravilha. Aí tem um outro questionamento que o Rafael colocou, que foi o fato dos intemperizados terem uma diversidade de plástico. Entendi bem, Rafael? Isso, você pode colocar um aditivo num plástico PET ou num polistireno, tem esse substrato primordial aí, acho. Perfeito. Aí, ó, vai ter uma diversidade de plásticos diferentes. Aí a gente volta para o plástico recém-comercializado. Então a gente tem um problema. A coleta vai ter plásticos diferentes. Vamos supor que a gente está num hotspot. Então tem predominância de PET, ou predominância de polietileno. Resolveu? Ou, eventualmente, eu consigo separar o polietileno. Resolveu? Essa questão que o Rafael colocou? Porque aí eu consigo separar os polietilenos da minha coleta e eu compro um polietileno recém-comercializado. Tá resolvido? Eu lembro que você fez um teste uma vez com a gente, quando foi a molecadinha de uma escola aí na UFSCar, e você testava pela densidade, qual era a natureza do plástico. Só que algum aditivo pode mudar essa densidade ou não? Marginalmente. Aditivos podem mudar marginalmente. Um dos modos de fazer essa separação seria pela densidade, sim. Porém,
a gente tem essa questão, podemos colocar de lado. Vamos supor que a gente tem um método X que separa bem PET de PE, de PP, de PS. Então, eu conseguiria, a partir da coleta, pegar os polietilenos. Nesse caso, os polietilenos poderiam ser comparados com um plástico recém-comercializado para a gente fazer um estudo do efeito da intemperização natural? Eu acho que sim, porque o plástico em si, ele não sofre biodegradação, né? Ele só vai Não, se quebrando em pedaços menores. Seria mais o efeito de um aditivo nele, poder mudar alguma coisa da estrutura, não sei. das propriedades. O problema, pensa só, eu consegui separar os polipropilenos de uma determinada coleta. Se eu quiser saber o efeito do intemperismo, eu vou pegar um polipropileno que eu vou comprar no comércio. Vou dar duas opções para vocês. Um pregador de roupa feito de polipropileno ou uma pasta de escritório feita de polipropileno. Tanto faz. O pregador sofre mais ação do tempo, né, do que a pasta. Se ele sofre mais ação do tempo, vocês concordam que ele está preparado para receber essa ação do tempo? Porque você não vai comprar um pregador que dure 2 meses, 3 meses, 5 meses. Você quer um pregador que dure o máximo de tempo possível. Então o pessoal coloca o quê? Um estabilizante. Na pasta de escritório, coloca-se o estabilizante. Lembrando que o estabilizante tem custo, você não coloca à toa. Pasta de escritório vai ser intemperizada? Não. Então, o que acontece? Quando você pega o material coletado, você vai ter todo tipo de reação à intemperização. Porque você vai ter um monte de polipropileno, de várias fontes, porque polipropileno e polietileno, eles são muito transportáveis, eles vão para todo lugar. Então, o PP, ele vai, você vai pegar o PP da coleta e vai ter tudo quanto é tipo de PP. E você vai comparar com qual? Com um PP que você vai escolher. Um PP que você foi no mercado e comprou. A minha pergunta é, tudo bem? Porque esse foi o debate. E esse é o debate que a gente está tendo agora. Se vocês querem estudar plásticos intemperizados, o que vocês fazem da vida para achar um controle? Já vou adiantar. Obviamente não tem uma resposta. Tem algumas respostas. Mas eu queria desenvolver essas respostas com vocês. Se a gente tivesse numa aula presencial, eu ia pegando vocês agora e ia ficar, você agora, você. Que eu vou deixar vocês se voluntariarem. Fala, moça. Eu já ouvi o senhor comentar sobre fazer degradação, como se chama? Vários níveis de degradação. E ir fazendo o registro desses, fazer um banco de dados de vários níveis de degradação. Será que essa abordagem não, olhando para vários tipos de... Essa abordagem... Fala, desculpa. Sim. Essa abordagem que você falou... Perdão, você tem... É isso, professor? É isso. Essa abordagem que você falou, ela muda um pouco esse contexto que eu dei, que foi a discussão que eu fiz com o grupo ontem, que é sobre a Olimpíada de Desenho Experimental, no fim. Que é uma atividade que eu estou gostando bastante. Está dando trabalho para vocês, com dó de vocês. Mas está muito legal essa atividade. Se você vai para o lado que o Mussa falou, que é você colocar diferentes níveis de degradação no plástico, você tira a coleta de jogada. Ou você até coloca a coleta, mas você vai fazer praticamente uma
curva de calibração em função da concentração, em função da degradação. Você pega o que o que a Agatha sugeriu, vamos comprar um material novo. Então, vou comprar um Tupperware. Aí, esse Tupperware eu degrado em diferentes níveis no laboratório. Ou UVA ou UVC, aí é outro debate. Mas vamos supor que eu consiga degradar de maneira pertinente em diferentes níveis. Aí eu tenho o efeito do intemperismo, que o intemperismo também é uma coisa muito ampla. Eu tenho o efeito da fotodegradação, que eu fiz em laboratório, em relação ao Tupperware novo que eu comprei, porque eu usei o mesmo material. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar quando a gente fala em controle para estudar um tratamento. O que eu tenho de objetivo é tentar isolar tudo menos o tratamento. Então, eu quero saber o efeito de um determinado ingrediente. Eu ponho só o ingrediente e faço todo o resto. Eu quero saber o efeito de um catalisador, faço igualzinho. Quero saber o efeito da presença, que é o trabalho que a professora Graziela da URGS faz. Quero saber o efeito da presença da salinidade na degradação. Faço igualzinho com ou sem sal, do pH. Faço igualzinho com e sem aquela variação de pH. Então, você tenta isolar o tratamento e fechar qual é a resposta daquele termo de influência. Com o material coletado, eu não tenho mais como escolher um controle desse jeito que eu estou falando para vocês. Vocês concordam? Sim. Sim. Ouvi alguns sims, ouvi um dedinho aí. Isso quer dizer que eu não posso trabalhar com material coletado? Não. Não, você pode trabalhar com material coletado, mas vai depender do que você está estudando e da sua habilidade de defender essa escolha. Eu trabalho desse jeito. Eu trabalho com situações em que eu perco o controle. Algumas opções a gente tem. Por exemplo, se você pode, se é um trabalho de fôlego, se é um doutorado, se é um trabalho com mais de um aluno de mestrado, se é uma linha de trabalho do seu laboratório, uma coisa que você pode fazer é o material que você coleta, e essa é uma solução de difícil defesa, mas eu acho que é uma solução que é pertinente. Você não vai ter uma diversidade de polímeros intemperizados? Você pode escolher uma diversidade de controles. Você pode pegar vários polipropilenos de vários produtos e tentar estabelecer uma linha base que vai ter a sua diversidade nos diferentes produtos, nos diferentes polipropilenos. Essa é uma abordagem que você pode fazer. E aí você vai ter diferentes resultados no intemperismo. Se você está estudando ecotoxicologia, influência no crescimento de planta, formação de agregados de solo, resistentes à água, sei lá, o parâmetro que você está estudando, se a diversidade de plásticos novos está na mesma ordem de... dá uma resposta para isso que você está estudando, que é na mesma ordem de grandeza dos plásticos intemperizados, você não viu diferença significativa. É um trabalho com uma estatística muito mais refinada. Porque você pode estar estudando, pegar um plástico que foi aditivado para resistir à fotodegradação, ou que tem, por exemplo, um plastificante que vai sair, que tem o William comentou o William Tamashiro comentou aqui no Google Doc que ele gostou da questão do aditivo antifogging. Você tem um aditivo que está na superfície, vai influenciar no seu experimento, e você não tem controle disso, porque você só comprou o plástico novo. Você não sabe a formulação dele. E aí você usa, ele vai influenciar, porque você escolheu um pp só, ele vai influenciar no endpoint que você está medindo, e você vai ter uma comparação muito frágil com o material que está intemperizado, porque você não sabe qual escolher. Sobre o que eu acabei de falar, vocês acompanharam, acharam muito louco, acharam coerente? Vocês estão querendo dar um tiro na cabeça? O que vocês estão... Me ajudem. Estou acompanhando. Tá indo? Faz sentido para vocês? Sim. Faz sentido? Por que eu insisto
Professor, poderíamos acrescer a repetição, Ao quê? a repetição desse experimento por conta dessa dificuldade de definirmos o controle. Será que a repetição não seria uma opção? A repetição sempre vai ter que acontecer, moça. Você escolher um controle, independente dele, vai ter que ter uma replicata. Você não pode fazer uma medida só. Foi disso que você falou? Sim. A minha abordagem é outra. É variar os controles para tentar verificar se com a variação de controles, a maior variação possível, não em número de amostras, mas em tipo de amostra. Pegar um PP. Tupperware, ele tem um tipo de aditivo que chama clarificante para garantir que ele fique transparente. Tupperware traria um material de PP para exposição às intempéries, material de PP de escritório, eu colocaria vários. Ele se comporta de maneira muito errática, para mim isso mela o experimento. Não se comporta de maneira muito errática, você tem ali eu posso fazer um controle de PP, porque os PPs não mudam muito, independente do tipo de aplicação deles, os PPs virgens. Então, é um estudo que é mais demorado, é um estudo mais complicado, mas é um estudo mais legal. Eu perdi duas mãos aí, a Agatha e a Alessandra tinham levantado a mão, a Alessandra levantou primeiro, mas desculpa aí, não dá abertura para vocês aí. Fala, Alessandra. Não, professor, essa questão do PP-Vig, ele não variar muito, ele já até responde um pouquinho a colocação que eu ia fazer, mas é porque, assim, quando a gente vai comparar algo, né, principalmente, depende muito do objetivo, mas, assim, quando vai comparar algo, do que você vai encontrar lá no ambiente, você não sabe quando foi depositado. Agora, é diferente quando você monta todo esse experimento. Não, eu vou colocar determinado PP e depois, de certo tempo, eu vou analisar um novo, mas você sabe que a procedência foi exatamente a mesma. Né? Isso faz toda a diferença. E outra questão também, outra variável importante nessa estatística aí, é a quantidade. Porque, às vezes, o plástico intemperizado, ele vai ter uma resposta diferente em relação à quantidade, o volume do novo. Então, acho que essa quantidade também ela vai influenciar. Muito legal o seu comentário. Eu vou deixar a Agatha falar, depois eu vou fazer uma ponderação. Okay. Que é o que eu faria numa situação idealizada em que todos os recursos estão postos para enfrentar esse problema difícil. Mas vou deixar a Agatha falar primeiro. Obrigado, Alessandra. Ok. Não, professor, eu só ia compartilhar que eu estou tendo dificuldade de ter um aceite em um artigo justamente por causa disso. A gente pegou o plástico intemperizado e colocou no aquário e fizemos teste com fertilização, né, de ouriço do mar. Só que a gente não estabeleceu um controle assim rigorosamente. Então tá sendo complicado essa coisa da defesa do nosso trabalho e tá tendo um pouco de dificuldade assim. Então estamos tendo que corrigir muita coisa, o editor tá fazendo muito comentário. Então você acaba, não é nem só para você validar o seu estudo, é para você ter um pouco mais de facilidade de publicar também. Então eu tô tendo essa experiência aí, que é complicado mesmo. Legal, obrigado por compartilhar. Legal, obrigado por compartilhar. Mas é importante entender que a dificuldade de publicar é um proxy da validade do experimento, né? Porque também, se a gente acredita no experimento e está tendo dificuldade de publicar, às vezes o problema é o publicar. Mas eu acho que o controle é um ponto sensível. Nesse experimento, não no experimento da Agatha, mas no experimento que eu discuti com os alunos, acho que idealmente, se é possível, se é um trabalho de longo prazo, e você tem a possibilidade de fazer um experimento significativo, eu iria para usar todos os recursos que eu citei hoje. Eu iria para o controle, baseado numa peça nova. Eu faria
o trabalho de degradação no laboratório, num estudo de doutorado, para um determinado vetor, você tem tempo de fazer isso, porque cada etapa disso é uma etapa relevante, com um potencial de publicação por etapa. Não é uma coisa que você tem que esperar muito, porque parece um trabalho muito gigante. Mas você pode estudar a influência de um tratamento que você faz no laboratório. E uma vez que você ganhou essa experiência e fez esse tratamento, você pode comparar esse tratamento in-house, né, esse tratamento que você fez no laboratório, com amostras intemperizadas. Porque aí você também vai ter uma diversidade de respostas. Então, se você tem a possibilidade de usar de separar os intemperizados, e uma coisa que eu gosto muito quando a gente trabalha com intemperizado é, por mais que seja impossível reproduzir os intemperizados, tem que caracterizar eles muito bem. Porque você pode dizer que na média eles estão mais ou menos nesse nível de degradação, que na média eles têm tal tamanho, tal tipo de fragmentação, é mais arestado, é mais arredondado. Tudo isso dá para a gente ter uma noção do que aconteceu com aqueles fragmentos, né? A gente não está tão no escuro assim. Então, daria para fazer uma coisa desse tipo. Quando você você trabalha o estudo de um determinado tratamento num material controle, você vai ter uma espécie de curva de calibração, isso já é um trabalho. Depois, você compara esse estudo com os intemperizados. Ou até, depois de caracterizar bem os intemperizados, talvez você até possa pensar em outros estudos para casar com esse conjunto de intemperizados. Lembrando que intemperizados também, você vai fazer uma coleta esse ano, você vai fazer a mesma coleta no que vem, na mesma época, você pode ter uma diversidade de intemperizados, então também tem esse problema de trabalhar com intemperizados. A diversidade varia em função do tempo. Espera aí que apareceu um comentário aqui, deixa eu entrar. Abrindo. Ah, peraí. Tem mais pergunta acumulada aqui. Desculpa. Em que tipo de peneira eu já respondi, Maria Carolina? Qual? Ipa. Desceu. Peraí. Qual a diferença dessa peneira para uma granulométrica? Essa peneira é granulométrica. É a mesma. Eu vi depois, professor. Obrigada. Ah, legal. A Brenda falou, nós vamos comprar. É chato que ela é meio carinha, né? Mas ajuda. Mas eu já trabalhei com peneira também, que eu fiz. Dependendo do que você vai fazer, dá para você comprar a tela e fazer. Ana Maria, poderia fazer também cenários diferentes sobre o formato, pois estaria olhando a superfície em exposição. Sim. Faremos em vermelho em todos antes. Elaine, não sei. Se você quiser retomar, Elaine, essa pergunta, você me fala depois. Não sei se eu estou lembrando o contexto desse comentário. Pellet, Cíntia, Ágata. Agora o que a gente está falando agora. Esse que eu fiz foi no mestrado. Esse que você falou agora, né? Legal. Agora no doc, com a ajuda da sua aula. Muito obrigado. Que bom. Tem aprimorado bem meus desenhos experimentais. Que bom que a aula está ajudando. Valeu. Obrigado. Se quiser discutir mais, você me fala. O mesmo está acontecendo comigo. Estou tendo dificuldades em publicar por conta de um controle fraco. Não é fraco. Você só tem que entender. Não tem controle fraco. Não tem opção errada. Você só tem que entender o que você está medindo ali. Pode ser que você esteja medindo pouca coisa, dependendo do controle que você escolheu. Eu acho que o gargalo é você ver qual é a diferença entre o controle que você escolheu e a amostra que você estudou. Com intemperizados, com materiais coletados, você diminui essa sobreposição. Aí é muita coisa que fica diferente. E aí você tem que ver, talvez, entendendo a formulação básica, geral, desse material que você usou como controle. Então, por exemplo, se você usa um pellet, você pode dizer que é tudo, inclusive formulação. Se você usa um pellet, é um material vazado, é PP. Tem aditivo? Tem. Você pode argumentar que é pouco. Agora, se você tem uma coisa que é PP,
e tem outra coisa que é PP, e mais um monte de coisa, você adicionou o quê? Aditivo, você adicionou intemperização, você adicionou absorção de poluentes, você adicionou formação de biofilme, você adicionou absorção de matéria orgânica. Você pode dizer que é o quê? É o PP contra o PP mais tudo. Você tem alguma coisa específica para discutir? Não, mas você tem o que para discutir? A influência antropogênica. Eu tirei o PP. O PP é o controle. O resto, que você não sabe qual foi o fator que influiu no seu experimento, o resto está posto no intemperizado. E aí a sua discussão vai nesse sentido, inclusive se antecipando ao revisor. Né? Porque o revisor pode falar, não, mas aí você não tem o controle. Diz você, não, eu não tenho controle. Meu controle é o plástico. Meu controle é o pellet, é o plástico. Então, o que eu estou medindo é alguma coisa antropogênica. E o foco do paper não é definir qual foi o fator preponderante na ação. Meu foco foi medir a ação. Houve ação. E essa ação é em função de alguma coisa que eu fiz além da natureza do polipropileno. Eu acho que um ponto que a gente tem que desenvolver mais nessa disciplina é entender, e eu acho que a Olimpíada de Desenho Experimental ela veio para exercer esse fator, e essa atividade que a gente está desenvolvendo me ajudou muito a transformar a Olimpíada de Desenho Experimental numa aula para a próxima oferta. Porque aí essas dificuldades que a gente está tendo vão virar uma aula na próxima oferta. E aí, acabando a disciplina também, acho que eu vou gravar um vídeo dando esse feedback. Talvez até a gente marque uma aula temporânea, natalina, para discutir a atividade, se vocês quiserem. Mas esse é um ponto relevante, e eu acho que esse slide tinha essa função, tá bom? Por isso que eu enfiei a discussão que eu tive com o grupo da Priscila, do Matheus e da Eliane ou Elaine, desculpa não lembrar, mas foi uma discussão muito rica, foi muito legal, e aí eu achei que eu tinha que compartilhar com vocês. Como ficou com vocês aí essa discussão? Tudo bem? Alguém tem Bom, comentário? tem que saber defender também o seu trabalho. Tem. Mas é portfólio. Eu vou dizer para vocês, é portfólio, é leitura. Hoje de manhã eu mandei eu estou escrevendo um artigo com os alunos de ensino de poluição plástica. E aí, a gente está ali no meio do trabalho. Mas hoje de manhã eu estava lendo uma newsletter da Nature Climate Change, se eu não me engano. E aí tinha um paper que tinha uma abordagem que eu falei, opa, nossa, isso aqui é argumento para o meu paper, já mandei para todo mundo. Então, os argumentos vão brotando, quanto mais a gente lê, mais a gente vai ficando bom de argumento. Então, tudo isso é portfólio, tá bom? Beleza, vou seguir, vou continuar aqui. Aí a Cíntia, de novo. Legal. Ah, a Elaine ajudou, Elaine. Ótimo, Elaine, que bom, fico feliz. Ó, agora da Cíntia. Deixa eu colocar inteiro aqui. E é o e-mail da Cíntia. Então vamos discutir. Eu estou com muitas dúvidas com relação a realizar um experimento considerando níveis de degradação. Fiquei pensando em usar um plástico com degradação ambientalmente relevante. Show. Degradação ambientalmente relevante. Depende do que você quer. Quero falar dos... Vou fazer uma análise livre aqui, tá, Cíntia? Vou lendo e vou comentando. Eu quero falar das substâncias formadas na degradação. UVA. Ou exposição ao sol no teto do prédio. O acompanhamento da estação meteorológica mais perto do prédio. Vai demorar meses ou anos, então é isso aí. É acompanhamento da exposição média mesmo. Pode usar a estação meteorológica mais próxima da sua cidade, mesmo que não tenha uma lá, é o que o pessoal faz. Então, beleza. Quer emular muito. Tem que falar do que acontece realmente no meio ambiente. Quimicamente, formação de substâncias, lixiviação de aditivos, UVA ou exposição ao sol. Quero falar de fragilidade do polímero. Quero falar de alguma coisa que vai acontecer tanto no VA quanto no VC. O VC, porque o VC é mais rápido.
eu uso o VC para trabalhar fragmentação. Porque, eventualmente, o VA vai ser tão fragmentável quanto o VC, principalmente nesse nível que se encontra a pesquisa hoje, que é bem no começo. Formação de nanoplástico está bem no começo. Mais adiante, provavelmente vai haver alguma diferenciação entre estudos com o VA e o VC, e aí vai ter que ser feito um afunilamento. Mas hoje, essa parte da ciência está na sua infância. E eu defendo o uso do VC nesse caso. Então, depende do que você quer fazer. Aí você vai ter ambientalmente relevante. Ah, eu quero uma fragilidade ambientalmente relevante. Eu vou no VC, que não tem problema. Vai ser uma fragilidade tanto quanto do VA, que vai demorar muito mais tempo para acontecer. Então, esse é um comentário. Quero analisar se houve degradação após o plástico passar pelo trato digestivo como base na morfologia, usando o MEV, microscopia de varredura. Então, beleza. Então, a sua medida é a variação da morfologia e mudança química, fazendo análise por infravermelho. Não tenho certeza se essa técnica iria permitir visualizar a degradação no trato digestivo, se houver, se por conta da técnica não estamos propensos a responder que não há degradação. Cíntia, esse é um risco. Se você quer saber porque o infravermelho ele vai penetrar na amostra, então você dilui o resultado da degradação pela parte que não foi degradada, porque a degradação ela vem de fora para dentro. Então, se você quer uma técnica mais sensível, eu iria para as técnicas que trabalham mais a superfície. Então, no infravermelho, eu usaria ATR em vez de fazer uma pastilha e ver a absorção. Mas é o que o pessoal jamais usa. Mas, de qualquer modo, a ATR também penetra bastante. Aí você pode ir para uma técnica que é menos comum, ou IRRAS, é um infravermelho também de superfície, nem sei como funciona direito. O pessoal da Unesp aqui comprou, eu sei que eles me explicaram, que é bem de superfície. E uma técnica bem comum, que tem multiusuário lá no LN Nano, é o XPS. Isso sim é superfície. O XPS é bem superfície. Então, se você está num momento que você tem evidências de que ocorre a degradação e não consegue medir no infravermelho, não é só uma curiosidade, você conseguiria aplicar para usar o XPS ou colaborar com alguém que tenha acesso a um XPS. Tá bom? Então, daria para acompanhar. Mas beleza. Morfologia também tá ótimo. Tá maravilha. Você pode pegar. E para esse tipo de trabalho, eu gosto de pegar o coletado. O coletado intemperizado. Porque você pode, talvez, pegar entre os intemperizados, se você tem a possibilidade de fazer o que a Agatha fez lá na URGS, que é fazer 1 a 1, talvez você possa separar os mais degradados dos menos degradados, independente do tempo de exposição e da formulação que ele teve. Se é só morfológico, você pode tentar, eu acho que uma boa, uma linha que a gente usa, que é o que eu gosto. Você pode tentar associar nível de degradação com a morfologia, ou seja, você tem um conjunto de microplásticos mais degradados e um conjunto de microplásticos menos degradados. Isso vai dar muito trabalho, porque você vai ter que fazer isso 1 a 1. Então, certamente você não vai conseguir fazer isso com microplásticos muito pequenos. Mas se você tem um conjunto de microplásticos maiores e vai trabalhar com organismos maiores, daria para trabalhar. E aí você pode pegar os intemperizados mais degradados, menos degradados e ver quais são mais sensíveis ao processo digestivo, a ponto de erodir ou fragmentar, que eu imagino que é o que mais vai acontecer. E aí você pode acompanhar pelo MEV. Então, acho que essa é uma boa, tá, Cíntia? Palpite. Estou no campo do palpite. Beleza. Pode falar, Cíntia. A Cíntia levantou a mão. Professor, aí é uma dúvida também. Como seria esse mais degradado e menos degradado, né? Que infravermelho e carbonila. Infravermelho e carbonila. Você tem alguns proxies de nível de degradação. Então, na aula de degradação, eu mostrei a formação de grupos oxigenados. Para um polipropileno, para um polietileno, bons índices de degradação são a formação da carbonila e a formação da hidroxila. Para outros polímeros, você tem outros índices, mas PP e PE já cobrem a maioria dos microplásticos e eles respondem bem.
a medida por infravermelho. Aí, no caso, seria o tamanho, a largura da banda, né? Menos ou mais degradada, é isso? Seria você fazer o tal do índice de carbonila. Porque aí você, com certeza, vai ter que fazer o índice de carbonila. Porque só a intensidade da carbonila não dá, porque você vai ter muita variedade de sinal. Então você vai ter que fazer uma normalização de uma banda, ou calcular o índice de carbonila. Ou você vai normalizar por uma banda, e aí você normaliza todo mundo, todos os PPs por essa banda, e aí você não precisa calcular índice nenhum. Só a intensidade já resolve. Ou você faz um trabalho menos extenso, que é você calcular o índice de carbonila. E aí tem as suas peculiaridades. Aí é uma aula, seria uma aula muito aprofundada para a gente discutir isso. Mas se você precisar fazer isso, você fala comigo, eu te passo alguma referência para você ler e depois eu tiro suas dúvidas, tá bom? Tá certo. Tá bom. Obrigada. Mas você tem como, eu acho que o que é importante de falar agora na aula é que você tem como pegar os intemperizados e dividir por categorias de degradação, de nível de degradação. Se você tem muito microplástico, grandinho, você consegue fazer essa medida. Porque aí você consegue pinçar também, né? Mas aí assim, vai te dar muito trabalho braçal. Com o NIR, a gente fez isso. O NIR, a gente passou, todos os microplásticos estão em posições específicas, a gente sabe quem é PP, quem é PE, e a gente consegue separar depois. Daria para fazer a mesma coisa com o nível de degradação. Você passa todos, coloca todos bonitinhos, ou seja, tem que ter milímetros, né? Tem que ter 2, 3 milímetros, nessa faixa de acima de 1 milímetro, para você poder manusear. E você tem que fazer muito para conseguir fazer o experimento, tem que ver quantos você precisa. Ou seja, seria muito artesanal esse experimento, mas é uma possibilidade, né? Nesse contexto que você colocou, é uma coisa que daria para fazer. Mas eu acho que o que é mais comum, o que você vai encontrar, Cíntia, mais comum, é você, e aí eu acho que aí não é você trabalhar com coletados, aí eu acho que é você produzir os seus plásticos. Aí você vai ter plástico, você vai moer criogenicamente, ou você vai degradar antes de moer, e aí você vai ter o nível de degradação. Acho que alguém, você aqui, você escreveu, eu lembrei. Se eu colocar aqui no item 2, né? Mas teria diferença se eu colocar o plástico por 1 dia e outro por 5? Numa câmara de UVC, sim. E você mede essa diferença fazendo infravermelho, tá bom? Então dá para você ter 2 níveis de degradação. 3, né? Porque você teria o nível sem degradação, ou com pouca degradação inerente ao polímero pristino. Uma degradação dele exposto por 1 dia, ao UVC, e uma degradação dele exposto por 5, tá bom? 3 níveis, 0, moderado, intenso. Então, daria para fazer. Eu acho que esse experimento que você colocou no primeiro item tem mais a cara de ser um experimento de algo para fazer com degradação no laboratório. Você tem esse acesso, Cíntia? Acesso ao quê? Equipamento de UVC e infravermelho? Não, por isso que eu perguntei se eu colocar 1 dia ou 5, qual que é, já é uma grande diferença, porque eu nunca tive acesso ao UVC, né? Não faço ideia. Já é, mas eu sugiro, eu acho que, já que a gente já falou em outros momentos na aula de hoje sobre dificuldades de publicar, eu acho que se você não medir quanto ele está degradado, você vai encontrar dificuldade de publicar, e também é uma dificuldade para o seu futuro leitor. Porque você pensa que, por mais que a gente tenha que sempre colocar a relevância ambiental em contraponto à reprodutibilidade sempre é um fator que a gente tem que observar. E a gente já teve essa discussão sobre permitir a comparabilidade, quando você não consegue permitir a reprodutibilidade de qualidade, porque você trabalhou com microplástico intemperizado que você não tem como reproduzir. Mas você tem como caracterizar, para permitir ao seu leitor que queira reproduzir ou repetir o trabalho, que ele possa trabalhar com condições semelhantes. E você vai ter que medir no infravermelho. Que, se você não tem acesso, a boa notícia é que não é um equipamento tão difícil de achar quem tenha. E a medida só do nível de degradação não é uma medida muito longa, muito extensa, então você não vai, quando você pedir para usar equipamento, não é uma coisa que vai ocupar muito tempo do equipamento. Então, você está em que universidade, Cíntia?
Eu tô na UFPE. Eu estava lembrando, eu ia chutar o FPE. Lá tem dezenas de infravermelhos pela química, pela materiais. Então dá para Eu você tô pedir uma colaboração, circulando tá bom? aí. Tô circulando aí. Não, vai ser difícil. Se você tiver dificuldade, você me avisa, tá bom? Tá bom. Eu vou seguir aqui, ó. Mas a minha maior questão é como estabelecer esses níveis de degradação. Pensei em usar a câmara com UVC. Mas teria diferença se eu colocar o plástico por 1 dia e outro por 5? Teria. E eu já teria níveis diferentes? Muito provavelmente. Dificilmente não teria. Ou seria melhor usar um plástico degradado encontrado no ambiente, como aqueles em que uma parte está enterrada e a outra não, e eu tenho níveis diferentes. Eu adoro essa abordagem, eu usei essa abordagem, né? Então, sim, daria. Se você consegue caracterizar para entregar essa informação para quem for ler o seu artigo, porque essa é uma informação importante, eu gosto muito dessa abordagem. Outra coisa, sabendo que o plástico, mesmo pristino, já tem um nível de degradação, ele pode ser usado como controle? Sim. Que você pode usar, ele já tem um pouquinho de degradação. Acontece quando você pega às vezes você pega um plástico que está novo, mas ele foi produzido numa extrusora que tem um problema. Eu já trabalhei com perícia de justiça, e a gente foi visitar uma empresa que estava envolvida num processo judicial. Eu era perito, né? Era perito do juiz. O juiz mandou, não tinha parte. E aí a gente fez a visita com o perito do juiz e a gente viu na empresa uma extrusora com problema de termopar. Ou seja, deu um problema de termopar, a produção não para, em geral o pessoal não para, né? Tem que ser alguma coisa muito grave para parar a produção. O que aconteceu? Naquele momento, com o termopar com problema, aquela região da extrusora tinha uma temperatura muito maior. Então, aquele material estava saindo mais degradado que os outros materiais na média, mas ainda saía em condição boa. Mas ele tinha uma degradação maior. Então, isso pode acontecer. Você pode se surpreender, pegar um polímero novinho e ele está com um pouquinho de carbonila. Mas tudo bem. Você caracterizou direitinho, as condições estão postas. Então, você está usando como controle alguém com uma degradação baixa e está usando como tratamento um material com o mesmo material, mas com uma degradação maior. Está feito o controle. Não tem problema. Na minha opinião, não tem problema. Fala, Cíntia. Então, aí a minha dúvida era se esse plástico pristino, ele entra como um nível de degradação ou ele entra como controle? Eu chamaria os dois. Se você tem outro plástico com um nível menor ainda, muito boa a sua pergunta. Se você tem outro plástico com nível menor ainda, ele pode ser o controle. Na falta de um plástico novo com 0 de degradação, ele é um controle com um nível baixo de degradação. Então, você praticamente está... Conceitualmente, ele não é mais um controle, né? Ele não pode ser considerado um controle no contexto da sua pergunta. Ele praticamente está comparando níveis de degradação, em vez de comparar um que não tem com outro que tem. Você está comparando dois materiais diferentes que têm degradação, só que um tem maior do que o outro. Então, conceitualmente, fica um controle questionável, né? Mas, do ponto de vista de desenho experimental, é uma coisa que é aceito. Costuma ser aceito. Porque você tem uma diferença clara, comprovada, caracterizada, que você mostrou. Então, isso vale. Mas aí eu não precisaria ter o controle, então? Eu vejo muita publicação num contexto muito parecido com o seu. A rigor, você poderia ir atrás de um controle. Se você tiver tempo e recursos, você poderia desenhar esse experimento com mais detalhe e ir atrás de um PP virgem que não tenha degradação e trabalhar com isso. Não é uma realidade muito comum de você gastar muito... compramos o PP, 50 quilos de PP da Braskem. Está aqui, ó, vamos trabalhar pro resto da vida com ele. Ele já vem um pouquinho degradado. Caramba, o que aconteceu? Em geral, a gente trabalha com ele mesmo. Se você tem tempo e recursos para ir atrás de um PP
zerado, de verdade, pode ser uma coisa boa. Mas se você não tem, e a maior parte da nossa realidade é nesse sentido, você pode usar como controle. Se você usa pellet, você pode se dar o luxo de buscar algo com carbonila zero. Se você usa um material, um Tupperware, um pote, que é muito comum a gente fazer esse tipo de trabalho, você vai trabalhar com começo de degradação. Então, não é o controle exato, assim, de ter zero do tratamento que você está dando, mas é aceito, sim. Você coloca, ó, muito pouco degradado e muito degradado. Está aqui, ó. Esse é o efeito da degradação. Aí, professor, Foi assim? só para... Fala. Se eu usasse, né, esse plástico, né, que eu citei no item anterior, né, do objeto que estava em uma parte enterrada, outra parte exposta, e o mesmo objeto ele tem vários níveis de degradação. E aí o controle seria eu ter que encontrar um objeto novo, parecido, Não, porque aí entra naquela discussão de nessa abordagem, exato, né? Não, é impossível. Nessa abordagem, o seu controle é a peça. O seu controle é a parte menos degradada da peça. Você está estudando, e eu gosto disso, porque eu gosto, apesar de eu provavelmente vou ter essa dificuldade na hora de discutir com alguns referis, mas você tem, tudo o resto está igual. A rigor, é um controle melhor do que você pegar um plástico intemperizado, e eu peguei um plástico intemperizado. Você vai pegar um plástico intemperizado e vai ter que inventar um controle para ele. Nesse caso, eu tenho o controle, está na própria peça, ou seja, tudo está igual. Mesmo resina, mesmo material sendo produzido, mesma idade, só mudou que um estava mais exposto ao sol, um pedaço estava mais exposto ao sol, outro pedaço estava menos. Esse controle é um controle muito melhor do que qualquer plástico virgem que você vai comprar no mercado, que vai ser outra. É PP, mas é um PP com outro tamanho de cadeia, é um PP com outro tipo de aditivo, outro processamento. A rigor, ele pode ter, inclusive, outro catalisador que vai influenciar em algumas propriedades. Porque se eu pego um plástico muito velho, um plástico novo, já está em outra geração de catálise. Ou seja, eu pegar um polímero mais degradado e outro menos degradado, uma região mais degradada e uma menos degradada na mesma peça, é uma situação que eu não consigo imaginar para polímero intemperizado, uma situação melhor do que essa para controlar o experimento. Essa é a minha opinião, meus 2 centavos. Foi com você que eu falei isso, né, Cíntia? Legal. Isso. Yeah. Tá bom. Legal. E obrigado pelas perguntas que você mandou. Estão muito legais mesmo. Então, é isso. Show. Tá respondido, Cíntia? Tá, super respondido. Obrigada. Legal. Vou seguir. Alessandra, professora, acerca da heterogeneidade e degradação e dos diferentes mecanismos de fragmentação, o senhor comentou que a literatura ainda é bastante incipiente. Uma dúvida, curiosidade, que me surgiu é: há estudos voltados à construção de modelos matemáticos computacionais capazes de descrever a velocidade ou taxa de degradação pela relação entre as variáveis que influenciam na degradação e os diferentes mecanismos de fragmentação? Eu não conheço esse tipo de trabalho, mas eu tenho a impressão, eu ia dizer, eu tenho a certeza, mas certeza é forte, eu tenho um forte palpite de que você vai encontrar isso para materiais de maior valor agregado, principalmente materiais que têm aplicações estruturais, porque aí você tem a questão da segurança. Então, sim, eu acho que sim. Eu não conheço, nunca trabalhei com isso, mas eu tenho a impressão que se você vai ver compósito exposto a ambiente agressivo, tipo material para indústria naval, indústria aeronáutica, indústria automobilística, indústria do petróleo, você vai achar modelo matemático para tentar descrever, tipo, corda de PP. Corda de PP é um material muito usado para manter estabilidade de plataforma no mar. E aí você vai trocar isso, uma fortuna. Então, quanto mais tempo quanto maior for a vida útil desse material,
é uma corda gigantesca, pesada. Quanto maior for a vida útil desse material e mais tempo você levar para trocar, melhor. Então, certamente tem estudos muito mais aprofundados para esse tipo de material. Pá eólica, a mesma coisa. Então, depende do que você está buscando, vai encontrar sim. É difícil não encontrar. Tá bom? Mas não posso te dar uma informação maior que essa. Mas eu vi que você é do PUR aqui da UFSCar, né? Qualquer coisa, você me procura, a gente conversa mais sobre isso. William, gostei da explicação do aditivo antineblina, lixiviados, exemplo das embalagens. Em geral, eu não coloco esse tipo de comentário, mas eu coloquei porque eu acho legal ele ter citado o antineblina, porque é um tipo de aditivo de superfície. Qualquer atividade de superfície, então eu queria aproveitar esse comentário do William para ressaltar isso aqui. Qualquer atividade de superfície, qualquer propriedade que você esteja medindo que vá variar com a superfície, sorção, espalhamento, molhabilidade, formação de biofilme, e você não sabe se tem algum aditivo desse tipo, você pode estar tendo um resultado, nossa, que resultado diferente, e não é do plástico, é do aditivo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que esse é um exemplo muito bom de aditivo com o qual a gente tem que tomar cuidado. E Maicon, é isso, né? William, Maicon. É possível correlacionar os tamanhos dos microplásticos com os plânctons em uma amostra pesando em ingestão dessas partículas? Maicon, você está aí? Queria ver se você comentava um pouco melhor essa pergunta aí. Deixa eu ver se você está aqui. Alguém abriu o fone aí. É o Maicon? Maicon não tá. Ou tá, com outro nome? Ninguém? Bom, eu não... Maicon, me manda um e-mail depois, essa pergunta eu não entendi muito bem. Me dá um toque depois, tá bom? Não sei se você estava querendo, numa mesma amostra, comparar diferentes... separar plâncton de microplástico com uma técnica. Mas me dá um toque depois, tá bom? Gente, ó, esse é o último slide. A gente vai entrar na aula agora no bate-papo com o pessoal do Synchrotron. Eu vou parar a gravação. Deixa eu parar a gravação aqui. E a gente vai esperar um pouquinho para dar o tempo do pessoal entrar. E nesse tempinho que a gente vai esperar, não saiam, porque eu vou ao banheiro. Eu bebi muita água hoje. Professor.